Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Vamos mais uma vez sobre os nossos pés, né? Vamos neste momento orar, vamos neste momento esquecer um pouco do mundo lá fora, né? Se dedicar verdadeiramente ao nosso Deus. Isaías 40:31 diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Vamos estar nos colocando agora diante do Senhor em oração, para que Deus venha tocar verdadeiramente em nossos corações, né? Amém? Pai, nós queremos neste momento mais uma vez nos entregar verdadeiramente diante do Senhor, ó Pai. Sabemos que só o Senhor é poderoso e fiel para que nós possamos estar firmes, ó Pai, firmes igual uma rocha na Tua casa, Senhor. Prepara-nos, ó Pai, para mais um culto, mais um momento de adoração e de louvor. Que nós possamos, ó Pai, estar deixando por terra neste momento todos os pensamentos do mundo lá fora, Senhor. Nós queremos neste momento exclusivamente estar nos rendendo a Ti, ó Pai, exaltando, engrandecendo a Ti, porque o Senhor é soberano e fiel, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor pagou um preço para que nós pudéssemos estar aqui mais uma noite em adoração, em louvor. Te pedimos desde já, ó Pai, que o Senhor esteja abrindo os nossos corações, as nossas mentes, ó Pai, que nós possamos receber o melhor do Senhor neste momento, ó Pai. Abençoa desde já, Senhor, o nosso grupo de louvor, aqueles que vão ministrar aqui nesta noite, a vida do pastor Alberto, que o Senhor esteja usando, ó Pai, a vida desses poderosamente, ó Pai, porque nós exaltamos, nós glorificamos, porque o Senhor é fiel, ó Pai. Derrama neste lugar, ó Pai, uma unção especial, uma unção sobrenatural sobre as nossas vidas. Que nós possamos sair daqui nesta noite, ó Pai, renovados, restaurados pela Tua palavra, pelo Teu amor, ó Pai. Nós clamamos, nós exaltamos, ó Pai, porque Tu és fiel, Tu és único, Tu és verdadeiro, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, e nós cremos que o Senhor é um Deus que vai nos tratar nesta noite através das Tuas palavras, ó Pai. Amém? Vamos dar umas palmas, louvem ao Senhor, amém? Aleluia! Vamos continuar louvando e engrandecendo o nosso Deus. Essa é uma música nova, então nós gostaríamos de pedir para que você nessa noite prestasse atenção nessa letra. O refrão é muito simples, mas que você possa receber do poder de Deus que é liberado sobre nós como igreja, amém? Amém? Aleluia! Não há temor, eu creio em Ti, nem duvidar, pois já eu vi Teu fiel amor, minha defesa todos os dias, minha esperança está em Ti, minha fortaleza está em Ti, Teu fiel amor, minha defesa todos os dias. Através das águas, através do fogo, vem e mostra o Teu poder, revela o Teu poder. Cai o inimigo.
Senhor, ver teu amor dentro de mim, o teu poder demonstrar que Espírito vem e enche-me todos os dias, através das águas, através do fogo, vem e mostra o teu poder, revela o teu poder, cala o inimigo, ressuscita os mortos, vem e mostra o teu poder, revela o teu poder, Deus de promessas, Deus de abundância, maior que o meu pensar, tu nunca falhará, teu nome é sem igual, nada te impedirá, tudo é possível em ti. Deus de promessa, Deus de promessas, Deus de abundância, maior que o meu pensar, tu nunca falhará, teu nome é sem igual, nada te impedirá, tudo é possível em ti. Através das águas, através do fogo, vem e mostra o teu poder, revela o teu poder, caia o inimigo, ressuscita os mortos, vem e mostra o teu poder, revela o teu poder, através das águas, através do fogo, vem e mostra o teu poder, revela o teu poder, caia o inimigo, ressuscita os mortos, vem e mostra o teu poder, revela o teu poder, creio em ti, Senhor, eu creio em ti, Senhor, creio em ti, Senhor, eu creio em ti, Senhor, ver teu amor dentro de mim, o teu poder demonstrar que Espírito vem e enche-me todos os dias. Creio em ti, Senhor, eu creio em ti, Senhor, através das águas, através do fogo, vem e mostra o teu poder, revela o teu poder, cala o inimigo, ressuscita os mortos, vem e mostra o teu poder, revela o teu poder, através das águas, através do fogo, vem e mostra o teu poder, revela o teu poder, cala o inimigo, ressuscita os mortos, vem e mostra o teu poder, revela o teu poder. Revela o teu poder, Senhor. Queremos mais de ti, como na primeira vez. Faz novamente, Senhor. Agora eu gostaria que você fizesse assim com as palmas. Já vi mover montanhas.
creio que meu Deus fará outra vez. Sabe mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abrir no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. 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 Aplauda ao Senhor. Ele é fiel até que Ele venha. Ele continuará a obra que Ele começou na sua vida. Que nessa noite nós possamos clamar: faz, Senhor, em nós. Nós queremos mais, mais, mais de Ti. Aleluia! Incansavelmente te buscar, até que o Senhor venha sobre nós. Quanto mais te temos, te queremos, arrebata os nossos corações, até que nada mais importe aqui. Te buscar até que o Senhor venha sobre nós. Quanto mais te temos, te queremos, arrebata os nossos corações, até que nada mais importe aqui. Como disse em Joel, aviva a igreja, Senhor, estamos sedentos por tua glória. Queremos transbordar da tua glória. Como em Pentecoste faz de novo, a igreja clama por teu povo. Estamos sedentos por tua glória. Queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória. Queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória. Queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória. Queremos transbordar da tua glória. Nós vamos bater, 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 até a porta se abrir. nós vamos clamar. Clamar, clamar, até a sua glória descer aqui. Clame. Nós vamos bater, 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 até a porta se abrir. Nós vamos clamar, 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 até a sua glória descer aqui. Como disse em Joel, Aviva a igreja, ó Senhor. Estamos sedentos por tua glória. Queremos transbordar da tua glória. como em Pentecoste faz de novo, a igreja clama por teu povo. Estamos sedentos por tua glória. Queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória. Queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória. Queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos Por tua glória queremos transbordar. da tua glória. Nós vamos bater vocês até a porta se abrir. Clama, igreja, nós vamos.
Mais uma vez nós vamos bater, 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 até a porta se abrir. Nós vamos clamar, 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 até a sua glória descer aqui. Nós vamos bater, 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 até a porta se abrir. Nós vamos clamar, 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 até a sua glória descer aqui. Aplauda Ele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Aleluia. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu sobrar. Com seu olho venha nos ungir. Com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Adore ao Senhor nesta noite com todo o seu coração.
Fala para Ele fazer algo novo dentro de você. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Faz de novo.
mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Declare isso, igreja. Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto. Me guarda em teus braços, é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluias, aleluias. Em uma só voz, como a igreja do Senhor, nós vamos fazer o decreto nesta noite. Eu convido você a fazer isso com discernimento, com entendimento daquilo que você está declarando diante do altar de Deus. Amém? Vamos juntos? Como a igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas. Numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos. Apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta ou indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus
e o inimigo das nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres, alcançando o necessitado, a viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas. Familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória para sempre. Aleluia! Vamos declarar: em 2025 vamos reinar em vida. Vamos reinar em vida. Em 2025 vamos reinar em vida. Aleluia! Pode sentar. Chegarem na igreja, fazer o seu check-in no Facebook. Isso é muito importante para que as pessoas do seu círculo social, da sua rede social, entendam que você faz parte de uma igreja e, quem sabe, te procurem para saber como é e possam vir aqui fazer uma visita e receber uma palavra de Deus. Lembrando sempre, os nossos cultos acontecem às sextas-feiras às 20 horas da noite e aos domingos às 19 horas. Temos também as nossas células que acontecem às quartas-feiras em diferentes locais. Vocês que não fazem parte ainda de uma célula, entrem em contato com a nossa liderança que eles vão te direcionar para uma célula aí perto da sua casa. Temos também o nosso YouTube, Igreja da Fé Cristã. Quero incentivar os irmãos que se inscrevam no canal, que curtam os nossos vídeos, mas que além disso, que assistam pelo menos 2 vídeos por semana, além dos cultos de sexta-feira e de domingo. É importante para nós termos ainda mais alimento espiritual durante a nossa semana. Para todos os pastores da nossa igreja, nós teremos no dia 19, um sábado, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, um treinamento, a nossa escola de ministérios, que é uma capacitação espiritual para que vocês possam exercer o seu ministério pastoral com ainda mais excelência para o Senhor. E eu creio que vai ser uma grande bênção. E no domingo, dia 20, nós teremos às 9 horas da manhã o Integrando, que é o momento em que nós, como Ministério Fé Cristã, recebemos os novos membros da nossa igreja com muita festa, com muita alegria, com um café da manhã lindo, preparado especialmente para eles. E vai ser um momento de grande bênção, onde nós vamos recebê-los com muito carinho e liberar uma palavra do Senhor para a vida deles, em nome de Jesus. Desejo a todos vocês um bom culto, que você possa estar com seu coração aberto, com sua mente desarmada para receber a palavra dessa noite e entregar o seu melhor para o Senhor. Deus abençoe. Temos vivido como Igreja de Cristo, um poderoso derramar da graça e do favor de Deus. Em 2024 foi um ano de colheita daquilo que foi gerado ao longo de anos, através de muita oração e jejum. Cremos que a semente foi plantada e cultivada com muito amor na sociedade bragantina e o evangelho anunciado por nós chegou muito longe.
Colhemos o testemunho de muitas vidas tocadas pelo poder de Deus. Vivemos o cuidado de um Pai amoroso que renova sua misericórdia. A cada dia sobre nós, continuaremos servindo ao Senhor de todo o coração, dedicando as nossas vidas incansavelmente para a pregação da sua palavra como discípulos neste tempo profético. Aleluia! Glória a Deus! Como é que estamos? Diga, na fé. Não só no lugar, mas fazemos da fé uma realidade espiritual para a nossa vida. Amém? Nada está tão bom que não possa melhorar. Olha para quem está do seu lado e diga assim: te prepara para o novo de Deus. Diga, Deus tem grandes coisas para a sua vida. Abra o teu coração. Muito boa noite a todos vocês que estão neste culto presencial. Muito boa noite também a todos aqueles que nos acompanham ao vivo pela internet de Bragança Paulista, região, Estado de São Paulo, Brasil e mundo. Obrigado a todos vocês pelo carinho demonstrado. Temos recebido muitas mensagens a respeito do que Deus tem feito através deste ministério em muitos lugares. Que você possa ser um intercessor e também orar e jejuar para que a palavra de Deus alcance muitos lugares e muitas pessoas no nome de Jesus. Amém? Quem está aqui desse lado pela primeira vez para eu conhecer? Muito bem. É você de camisa vinho. Como é teu nome? Rafael. Tudo bem? Do lado do Rafael? Jéssica. Sejam muito bem-vindos, viu? Atrás? Adriano. Seja muito bem-vindo, viu, Adriano? Tem mais alguém? Lenaide, tudo bem? Como é que vai? Tudo bom, Lu? Luciano está trabalhando? Tá certo. Tudo bem, Mari? Bom te ver aqui. Glória a Deus. Muito bem. Pessoas queridas e amadas, sejam todos muito bem-vindos. Deste lado, quem está pela primeira vez, como é teu nome? Irlan. Acertei. Do lado do Irlan, Lucimara. Acertei? Ok. Mais alguém? Que Deus abençoe vocês todos que estão aqui. Sejam muito bem-vindos. Que a graça, bondade, misericórdia e amor de Deus possa ser derramada sobre a vida de vocês. Amém? Hoje tivemos o batismo. Graças a Deus não choveu, não fez frio. E eu quero agradecer muito aos nossos pastores que batizaram aqueles que se decidiram por Cristo. Desceram as águas e tivemos hoje a nossa festa nas águas. Como nós vimos há pouco a respeito, nos recados, a respeito do integrando. O que é o integrando? Na verdade, acontece posterior ao batismo. Acontece o batismo, na próxima semana, no próximo domingo, pela manhã, nós temos o integrando. Quem participou do integrando ficou impactado, porque é um dia assim onde nós derramamos muito amor e a acolhida é maravilhosa. Então, eu gostaria de fazer um convite para você que está aqui, que não fez o integrando, para que vocês possam estar aqui
no domingo que vem, que horas? Às 9 horas da manhã. Então, quem não fez o integrando, quem não participou do integrando, aqueles que estão chegando na Igreja da Fé Cristã agora, entendeu, Thelma? Para aquelas pessoas que estão chegando na igreja agora, você vai ser honrado, a gente chama de mesa de honra. Nós temos uma mesa de honra preparada para você, e é muita bênção. E eu gostaria imensamente que vocês pudessem vir, vocês que estão aqui, até visitante pode vir, pastor, é claro que pode. Convidado pode vir? É claro que pode, mas é minha primeira vez, não tem problema. Você é filho e filha de Deus, e nós queremos nos sentar à mesa com vocês. Também é para aqueles que se afastaram e estão voltando para Jesus, para aqueles que estão longe dos caminhos e estão retornando. Então eu gostaria que vocês que estavam nesta condição possam também vir no integrando. Agora nós temos os nossos batizados. Eles se batizaram. Na semana que vem, domingo de Páscoa, nós vamos entregar os certificados. Nós vamos cear todos juntos. Que bênção, porque é domingo de Páscoa, amém? Diga para quem está ao teu lado, não falta. Tem crente que já pensa que Páscoa é coelhinho, Páscoa é ovo, tem que vir mais para a igreja. Nós não podemos nos esquecer da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estou feliz de ver você aqui, Lucão, Deus abençoe. Então, eu gostaria de reforçar esse convite para vocês, para estarem aqui no integrando, né? Vai ser um dia muito especial, muito gostoso, de acolhida, onde vamos derramar muito amor e temos uma palavra especial para vocês, e uma dinâmica maravilhosa. O Hamilton participou, a Rose, ano passado, foi impactante ou não foi? Tem muita gente que chora assim de balde, e como é bom, né? A gente lavar a alma, a gente ser tocado no profundo do nosso coração, amém? Quem não fez o integrando, faça o integrando. Venha no domingo de manhã às 9 horas. Amém? Quem aqui não fez o integrando ainda? Levanta a mão para eu ver. Para saber quanto que a gente vai precisar abastecer lá o nosso café. Pode levantar bem alto, que eu quero ver. Muito bem. Lenaide pode levantar a mão. Gustavo pode levantar a mão. Aleluia. Que povo tímido. Não é? Tereza, muito bom. Wellington, muito bom, glória a Deus. Jason, tudo bem? Amém, glória a Deus, amém. Então estamos conversados. Nós temos um videozinho do batismo, vamos passar, para não passar em branco hoje. Quero agradecer o carinho da Michele. Venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte, quando não vi saída. Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder? Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo, já não sou mais o mesmo. Tem um novo canto, tem um novo canto. Tu és Deus, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder?
Aproveitaram para dar um tibu, né? Amém, glória a Deus. Aplauda Jesus. Eu quero agradecer a todos aqueles que estiveram lá apoiando os batizandos, foi maravilhoso. Muito obrigado ao carinho de vocês demonstrado pelos novos irmãos, filhos que estão nascendo. Deus abençoe. Eu quero agradecer muito também ao nosso querido Beto e Renilde, que gentilmente liberou sua casa para que a gente pudesse fazer lá o batismo. Gostaria de agradecer também a Carol, que preparou um café delicioso, e o Fábio, que participaram da organização. Para quem não sabe, o Fábio é filho do Beto e da Renilde, não é? Então, muito obrigado. Transmita os nossos agradecimentos ao Beto e à Renilde. Gostaria de agradecer todos os nossos servos, colaboradores, voluntários que estiveram lá e fizeram um trabalho maravilhoso. Obrigado ao pessoal do louvor. O Cássio esteve fazendo umas fotos aéreas. Ficaram boas, hein, Cássio? Parabéns, viu? Vai ser promovido para a mídia. Já foi promovido, porque a gente está publicando. Parabéns, viu? Agradeço também a Adriele, a Joyce e a Michele e alguns outros irmãos que também fotografaram, tá bom? Que Deus possa abençoar muito vocês. A Leise e o Diogo, que deram também um suporte bacana, a Luciana. Então, parabéns e obrigado a todos vocês pelo carinho, né? Teve gente que falou, pastor, eu queria batizar, mas já foi o batismo, né? Tem que falar antes. Já foi. Vamos lá que eu te jogo na piscina, então. Não, eu não vim preparado. Por que falou então? Né, Carol? Tá bom, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pai, que este ambiente seja tomado pela Tua glória. Que o Teu Espírito tenha liberdade neste recinto. Que possamos sentir o orvalho da Tua unção, permeando a nossa pele. Que possamos, Senhor, receber do refrigério da Tua chuva serôdia, que é derramada no reino espiritual. Que nós possamos ser saciados pela água da vida, que possa transbordar e fluir do nosso interior abundantemente. Que nesta noite o maná do céu possa cair neste lugar, que possamos pegar a nossa porção, que possamos, Senhor, guardá-las no pote do nosso espírito, do nosso coração. Que esta noite seja uma noite onde sejamos saciados, que o Teu Espírito possa se manifestar e testificar em cada um de nós a Tua graça, a Tua presença, a Tua unção, a Tua glória. Nós nos desarmamos neste momento e abrimos o nosso coração para o Teu mover. A Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória, hoje e todo sempre. Aleluia, aleluia. Move-te, Senhor, neste lugar. Oh, recala babahashala manassuri canda lanayasa. Move-te, Senhor, neste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. A Ti todo louvor, toda honra e toda glória, Senhor. Aqui está a Sua igreja. Seja coroado, seja entronizado, seja honrado. Nos dobramos, nos prostramos, nos inclinamos para Ti, Senhor.
ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, ao único lindo, é para ti, Jesus, honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso, consagramos aleluia, glória a Deus. O requei calababa shala manasso, o requei kalanaha shala manayasa. Pai, toda e qualquer base firmada do inimigo não tem poder de nos impedir de fluir. Nós cremos que a tua palavra tem livre curso e que a tua igreja te louva e te adora. Aleluia. Maravilhoso é te contemplar. De novo, maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. A igreja, maravilhoso, maravilhoso.
Os homens cantam, as mulheres glorificam. Maravilhoso é. As mulheres cantam, os homens glorificam. Ainda só a igreja, todos juntos. Maravilhoso. Vem, Espírito, mais uma vez. Toca, Jesus. Ora no Espírito Santo. Corre que calabaja. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Ele está aqui, deixa Ele te tocar. Deixa Ele te tocar. Oh, requei calabacha. Aleluia. Oh, recalababasha. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Ele está aqui. Oh, herere cara malanaso, here kandare balabaha shalabaharere. Oh, toca, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Hoje nós vamos aprender um assunto espiritual muito poderoso. Eu tive um sonho, e já faz um tempo, e eu gostaria de compartilhar com a igreja nesta noite. Eu vi no meu sonho alguns irmãos muito amados, mas eles estavam andando com as pernas amarradas, não totalmente amarradas, dava para dar passos assim, curtos. E a vida destes irmãos estava atrasada. Estes irmãos não rendiam na vida, no trabalho, no propósito, na caminhada. E eu busquei a Deus para entender o que eu tinha sonhado, porque podia ser algo espiritual, como podia não ser. E Deus falou no meu coração através do Espírito Santo, me mostrando algo. Se alguém puder desligar esse ventilador aqui, eu agradeço. E Deus me mostrou algo pelo Espírito Santo, que está muito clara diante de nós. Primeiro porque nós passamos por uma experiência que o planeta não teve, de praga, peste, pestilência, pandemia. Muitos foram acometidos desse mal. E podemos dizer que a humanidade se divide em antes e depois do que aconteceu. O fato é que não fomos atingidos somente fisicamente. Nós fomos atingidos mentalmente e fomos atingidos espiritualmente. A igreja, ela precisa ter clareza de entendimento para poder combater aquilo que está acontecendo. E sabemos que por detrás desta manobra está o inferno. Muitos perderam as suas vidas, muitos pereceram e estão convivendo com sequelas terríveis. Quando não, apresentam sinais e a própria medicina não esclarece ao certo o que estas pessoas têm. O fato é que muitos estão acometidos por algo e não têm a compreensão clara do que está acontecendo com ela. Muitas pessoas
estão vivendo uma perturbação de sentidos e sofrendo de confusão mental. Muitas pessoas estão sendo atacadas por esquecimento, e não se trata de algo corriqueiro ou sem importância. A bem da verdade é que algo aconteceu, e como autoridade espiritual, nós reputamos isso não somente a uma ação do acaso ou humana. Nós acreditamos que por detrás do que aconteceu, existe uma ação diabólica. E nós estamos aqui. Aprove ao Senhor, pela sua infinita graça, bondade, misericórdia e amor, que nós permanecêssemos vivos. Todos os dias você deve agradecer a Deus, porque Ele poupou a sua vida. Mas nunca em toda a história as pessoas se queixaram tanto como têm se queixado de cansaço, preguiça, indolência. Parece que algo aconteceu que deixa o ar rarefeito. Sabe quando alguém escala uma montanha e quanto mais ela sobe, quanto maior a altitude, mais dificuldade ela tem para respirar? O ar se torna rarefeito. Nós estamos vivendo um tempo onde as coisas não estão normais. Nós não sabemos exatamente o que está acontecendo ou o que está por acontecer. Mas a Bíblia anuncia o tempo do fim. A Bíblia fala a respeito das últimas coisas. A igreja está dormindo. A igreja, ela está alienada. A igreja está totalmente fora daquilo que é propósito de Deus para este tempo profético. A igreja não ora, a igreja não jejua, a igreja não busca, a igreja não avança. Não estou falando de movimentos religiosos, porque não importa se existe uma multidão no lugar, se elas não conseguem se mover dentro de um propósito santo e divino. Ser igreja é mais do que ajuntamento de pessoas, é mais do que cantar, é louvar e adorar, é mais do que apenas estar envolvido em um projeto. Nós não podemos ignorar a missão que nos foi dada pelo Senhor Jesus. Não importa apenas aquilo que fazemos e toca o homem no natural. Nós precisamos romper, transcender, ir além de. Se nós não vivemos aquilo que a palavra nos entregou, como é que vamos oferecer? Nunca em toda a história se teve tantas pessoas descomprometidas na igreja. Nunca antes em toda a história houve tanta frieza, descaso, desinteresse e desonra a Deus. Aqueles que abrem a boca para de repente louvar e adorar, usam depois a boca para amaldiçoar, para liberar sentenças, rogar pragas, para falar mal do irmão. A mesma pessoa que
parece tão espiritual quando está num culto. Fora dele, ela mostra ser totalmente carnal e mundana, porque não tem princípios e não tem valores. A igreja precisa despertar para crer de verdade no Evangelho. Caso contrário, seremos religiosos. E ser um religioso não nos garante salvação. Não importa quão bom e justo você é. Você precisa ser transformado pela palavra revelada pelo Espírito. Você precisa se render ao Evangelho. Você precisa se desarmar. Muitos estão aqui cheios de conceitos e preconceitos. E você perde a simplicidade do Evangelho. Se você entender que o Evangelho é simples, acessível, claro. Se você entender que Jesus é real, Ele morreu, mas ressuscitou, Ele vive. Se você entender, você terá uma experiência sobrenatural com Ele. Ele não será apenas um personagem da Bíblia que você conhece, das histórias que você ouviu. Jesus quer se revelar à sua igreja. Preste atenção, muçulmanos estão se convertendo do outro lado do mundo. Muçulmanos fundamentalistas. Muçulmanos que não se converteriam de outra forma, senão o próprio Jesus se revelar a eles em sonho, a ponto deles abandonarem o islamismo para servir a Deus. O Senhor Jesus tem se revelado de muitas formas. Através de sonhos, através de visões e revelações. E eu quero dizer que isso tudo é sério, porque existe uma parcela da igreja que, de certa forma, está denegrindo aquilo que é santo, está profanando aquilo que é sagrado. Amados, nós nunca vimos o Evangelho ser tão ridicularizado no nosso tempo, como nós temos visto em nossos dias. É algo absurdo que nós temos visto. Aberrações, coisas assim, imagináveis, que não podíamos nem sequer imaginar. E a nossa geração é semi-analfabeta de Bíblia. Então vai correr atrás de lugares onde Deus não está. Vai buscar visagem, revelagem e profetagem. Deus fala em nossos dias. Mas o que Ele faz não é para qualquer um e nem de qualquer jeito. Muitos falam que Deus falou quando não falou. Falam o óbvio.
E pessoas acreditam e financiam isso. A igreja está tão desprendida daquilo que realmente é de Deus. Então nós, como igreja, neste tempo, precisamos dobrar os nossos joelhos e clamar, como guardiões da verdade. Precisamos orar para que o evangelho não seja corrompido e nem contaminado. Porque evangelho não é aquilo que temos visto muitas vezes na internet. É triste, é revoltante. Qualquer coisa sacia a fome de alguns. Amados, é tempo de clamar, é tempo de suplicar. Nós sabemos que existe algo no ar que não identificamos ainda, mas este tempo precede a manifestação do anticristo, do falso profeta, do homem iníquo. Estamos à beira de uma crise financeira mundial, onde vai haver um reset. Estamos à beira de muito derramamento de sangue por conta de guerras. Elas têm sido anunciadas todos os dias, no rádio, televisão, jornais, internet. Nós sabemos que lá na frente haverá uma única religião, que o governo vai controlar esta questão de fé. Falamos de uma moeda única. Quando falamos sobre isso, não é para assustar ninguém, mas é para ver um despertamento. Alguma coisa tem que fazer você pular da cama de madrugada. Alguma coisa tem que fazer você orar. Alguma coisa tem que devolver a você a identidade de filho de Deus e de filha de Deus. Porque nós falamos que somos filhos, mas somos, não encosta que dorme. Nós falamos que somos filhos e filhas de Deus, mas somos completamente descomprometidos. Parece que estamos insensíveis, que nada mais mexe com o nosso coração. O nosso coração está duro, os nossos olhos estão secos. Amados, eu tenho passado para a igreja uma lista de intercessão para aqueles que oram de madrugada. E dia desses eu comecei a orar por aquelas pessoas. E no meio da oração, o Espírito Santo me visitou. E eu comecei a chorar e orar no Espírito Santo por aqueles irmãos e por aquelas irmãs, com gemidos inexprimíveis, como diz lá na palavra, em Gálatas 4,19. Amados, permita que o Espírito Santo use a tua boca. Permita que o Espírito Santo flua através de você. Você não pode ser como terra seca. Você não pode ser como deserto. Você precisa permitir. Você precisa dar abertura. Você precisa querer. Olha o que diz a palavra. No Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procuram os fiéis da terra. Imagina que Deus olha para a terra e Deus está procurando os fiéis e não encontra. Obrigado. Deus olha para a terra e procura os seus fiéis.
O diabo tem os seus fiéis, e os seus súditos fazem muito mais do que nós para o seu Deus com D minúsculo. A igreja dos nossos dias não consegue se mover. Ela está amarrada. Você precisa entender que é um ser espiritual. Eu sou espírito, tenho uma alma e moro num corpo. Eu sou um ser espiritual. Então, se eu sou um ser espiritual, preciso entender que tudo o que acontece na minha vida acontece primeiro com origem no reino espiritual, no reino invisível. Mas nós vivemos como se fôssemos carnais. Ignoramos a nossa natureza espiritual. Ignoramos Deus. Deus é espírito, e o que importa é que aqueles que o adorem em espírito. Não é com a mente, raciocínio, intelecto, razão e alma. É no espírito. E a gente pensa que no espírito é quando nós oramos em línguas. Então isso é no espírito. Vai além. Fala de uma rendição, de uma entrega. Fala de um sacrifício. Mas hoje nós não estamos dispostos nem a fazer entrega, nem a nos doar, e nem fazer sacrifício. Nós nos preocupamos com o nosso dia a dia, em ganhar dinheiro, em comprar, vender, negociar, poupar, investir. E a Bíblia diz: tolos, hoje mesmo te pedirei conta da vossa alma, e para onde ireis? Vivemos mais terra do que céu. Você tem que dobrar os teus joelhos e dizer: Senhor, o que tu queres de mim? Fala, que o teu servo ouve. Envia-me a mim, Senhor. Quero ser tua boca na terra. Caso contrário, você vai ser presa fácil para o inimigo. Amados, nunca em toda a história vimos tantas coisas acontecendo como estão acontecendo. E nos lembramos de Noé. Ele anunciou o fim, e aquela geração não creu. Noé era um louco. Ele estava construindo a maior embarcação que já fora vista no seu tempo, em lugar onde não tinha água. Levou quase 100 anos, aproximadamente 100 anos, para construir aquela arca. E ele dizia como profeta que o mundo pereceria. Ele falou da inundação. Ele falou que as comportas do céu seriam abertas. Mas o povo não creu. O povo não se arrependeu. O povo não se quebrantou. O povo não se humilhou. Quando nós falamos sobre isto, muitos permanecem indiferentes, frios, insensíveis. Quando você olha para a internet e você começa a ver a respeito das 72 horas de escuridão total, países da Europa já estão orientando a sua população a guardar alimento, vela, lanterna, pilha, vela, remédios. Nós não sabemos o que está para acontecer. Se é algum fenômeno solar, ou se haverá alguma outra situação.
Estamos vivendo uma incógnita. Mas a igreja precisa entender isso. Nós não sabemos o que está ao certo por vir. Mas uma coisa é certa: o Senhor é conosco. O Senhor cuidará de nós como seu povo. Mas muitos ficarão para fora da arca, não entrarão. Imagina, nunca tinha chovido. E quando aquele povo começou a ver que a água estava caindo do céu, ficaram alarmados. Mas não imaginavam a proporção do que estava por vir, por acontecer. A água não parou. Jesus fechou por fora, ou melhor, Deus fechou por fora. Deus selou por fora a arca, para que ela não afundasse. Os incrédulos ficaram de fora. Os incrédulos pereceram, sofreram, agonizaram e morreram. A Bíblia é um livro profético. Nunca foi tão real como está sendo nos nossos dias. Então, quando a Bíblia fala a respeito da cegueira espiritual, dos olhos fechados, da dormência, da negligência, da omissão, da passividade, fala conosco. Que compromisso você tem? É com você mesmo ou é com o reino de Deus? Meu compromisso é com a minha família. Meu compromisso é com minha esposa e com os meus filhos. Meu compromisso é com o meu trabalho. Tudo isso é passageiro. Hoje você trabalha num lugar, amanhã você trabalha em outro. Hoje você mora num lugar, amanhã em outra cidade. Mas aquilo que falamos com respeito ao que é espiritual é eterno, vai permanecer para todo sempre. O que estamos fazendo aqui é um ensaio daquilo que nos espera um dia no céu. Ele virá, não mais o cordeiro, mas agora o leão da tribo de Judá. Ele virá, o noivo virá para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja. Você está aqui se preparando. Permita que o Espírito Santo faça em você o que você não deixou acontecer até hoje. Nós somos inflexíveis, de dura cerviz, rebeldes. Que a tua oração a partir de hoje seja: Senhor, eu quero te conhecer. Vocês já ouviram falar de Jó? Ele achou que era muito espiritual, até que passou pelo que ele passou, e está registrado. Eu antes te conhecia, pensei que te conhecia, mas agora eu descobri que não te conheço. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar, de caminhar contigo, de ouvir tua voz. E nós somos do mesmo jeito. O Jesus que você conhece não pode ser somente o Jesus que você ouve deste altar, na sua célula. Você tem que ter uma experiência real com Ele.
E esta tem que ser a sua oração. Por que tem gente que vai, se afasta, se desvia? Alguns nunca mais voltam. Porque não conheceram o Jesus da Bíblia, o Jesus verdadeiro. E se você vem para a igreja por outra razão a não ser Jesus, não vai permanecer na igreja. Qualquer coisa vai te tirar da igreja. Quantos estão vivendo como que pressionados? Pastor, eu sinto o ar rarefeito, uma pressão. Eu tenho passado mal alguns dias, uma indisposição. Eu não sei explicar o que acontece. Estamos lidando com principados, potestades, espíritos enganadores e hostes espirituais da maldade. E nós estamos brincando de igreja. Não sai. Quando você ora dizendo queima, assa, torra, tosta, frita, cozinha, em nome de Jesus. Quanto tempo faz que você não jejua? Quanto tempo faz que você não ora de verdade? Quanto tempo faz que você não participa de uma vigília? E não precisa ser na tua igreja, pode ser na sala da tua casa. Quanto tempo faz que você não contribui com o reino de Deus? Não entrega o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente? Quanto tempo faz que você é inconstante? Ora você entrega, ora você não entrega. Ora você faz, ora você não faz. O que é que diz em Tiago 1:8? O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus. Para você entender, uma outra tradução fala que esta pessoa tem dupla identidade, mente dividida e é instável em tudo o que faz. Deus pode contar com você para preparar caminho para Ele voltar, para Ele buscar a igreja. Amados, somos descomprometidos. Estamos falando de aliança, estamos falando de concerto, estamos falando de pacto com Deus. Não, a gente vem, assiste o culto, vai embora, cumprimos com a nossa obrigação religiosa. E achamos que está tudo certo. Mas o que você recebe aqui deve te alimentar durante a semana. Para você não se perder, para você não entregar os pontos, para você não depor as armas, para você não jogar a toalha, para você dizer: Senhor, eu fico com a tua palavra que me diz: seja forte e corajoso. Me reveste, me capacita, me habilita, me adestra, me treina, me prepara. Tem pessoas aqui que têm acordado de madrugada e ela pega o celular, amanhece o dia e ela não cumpre o propósito. Você foi chamado pelo Espírito Santo de Deus para orar. Olha no celular só para ver as horas e comece a orar. Comece a falar com Deus: Deus, eu preciso te conhecer. Me perdoa, Deus. Até hoje eu fui frio, insensível, indiferente, alienado. Até hoje eu não entendi que eu precisava buscar a tua face, a tua presença, a tua glória, a tua unção. Senhor, eu estou vazio. Senhor, eu necessito da tua misericórdia. Senhor, te revela a mim. Fala que o teu servo ouve. Toca meu coração, Senhor. Me mostra aquilo que nunca enxerguei. Hoje é dia, Senhor. Eu estou te buscando, eu estou inclinando os meus ouvidos a ti. Eu estou abrindo o meu coração, eu estou me desarmando. Senhor, não quero ser mais carnal, pecaminoso, mundano, diabólico. Eu quero ser filho, eu quero ser filha.
Senhor, eu não estou te procurando só para as coisas darem certo na minha vida, não. Eu estou te buscando para ter comunhão, amizade, relacionamento profundo, íntimo e pessoal contigo. Imagina você chegar no céu e dizer que não conhece a Deus. Será que chega até lá? Porque só conhece aquele que quer conhecer. A sede de Moisés era tão grande que Moisés disse: Deus, eu quero te ver. Aí Deus disse para ele que ele não suportaria a sua glória, que nenhum homem permaneceu vivo para ter esta experiência. Mas ele disse: Moisés, eu vou passar, e você vai ver minha sombra, você vai me ver pelas costas. Como temos vivido, comido as migalhas que caem da mesa. Como temos vivido, qualquer coisa nos satisfaz, qualquer paixão nos diverte, qualquer coisa rouba a nossa atenção. Você é capaz de ficar no celular horas e horas, mas para orar você diz: pastor, eu não tenho que falar com Deus, minha oração dura 5 minutos. E o que você recebe de proveito do celular? Nada, nada. É tempo de abrir os olhos, não da cara, mas do coração. É tempo de se colocar diante de Deus e clamar pela nossa cidade, clamar pela nossa nação. Amados, não sabemos o que está por vir. Quando se falou a respeito de pandemia, nós nem imaginávamos. Nós pensávamos que o direito de culto estava assegurado pela Constituição brasileira. Conversa, padres foram presos, pastores foram presos. Não se podia fazer reuniões. E hoje sabemos do absurdo que foi a exploração moral de tudo o que aconteceu. Como a coisa repercutiu, tudo por uma manobra, uma manipulação. Hoje, a Organização Mundial da Saúde faz declarações outras, atestam tratamentos eficazes que foram proibidos, e onde foram aplicados, muitos não foram ceifados. Quem nós somos? Quem nós somos diante dos poderosos desta terra, diante daqueles que detêm o controle e pensam que pode tudo? Tudo que Deus quer é que a sua igreja desperte e comece a orar por 15 minutos. Depois você aumenta para 20, 25, meia hora. Depois para 45, 1 hora. Jesus no Getsemane disse para Pedro, Tiago e João: nem 1 hora podeis orar comigo. Jesus estava angustiado na sua alma. Ele seria preso e morreria. Ele pega os melhores discípulos que ele tinha, Pedro, Tiago e João, para dormir em vez de orar, para dormir em vez de interceder. A hora que Jesus mais precisou deles, eles dormiram. Os crentes precisam despertar.
Nós precisamos ser a igreja dos joelhos novamente, a igreja da oração, a igreja que clama e suplica, buscando que o reino de Deus dessa terra seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como é lá no céu. Mas a nossa geração, ela foi doutrinada a pensar só naquilo que é de baixo, naquilo que é material, financeiro, econômico, naquilo que dá retorno, naquilo que dá resultado, naquilo que arrecada. Você pode não ver do dia para a noite os frutos da tua oração, mas você verá, porque Deus vai fazer assim: um vai queimar aqui, outro vai queimar lá, outro vai queimar aqui, outro vai queimar lá, um vai queimar aqui, outro vai queimar lá, outro vai queimar aqui, outro vai queimar lá, e de uma fagulha, de uma centelha, a floresta se incendiará, o mundo arderá em fogo, pelas orações que trará um grande avivamento. Amados, alguns líderes tradicionais já dizem que este avivamento não chegará, mas nós nos recusamos a crer. Haverá a maior onda de salvação de todos os tempos, que varrerá todos os lugares do planeta Terra. Muitos se converterão a Cristo, muitos se renderão a Jesus. Por isso eu preciso fazer minha parte, você precisa fazer sua parte. Quando você começa a buscar o reino de Deus, e entender qual é o teu propósito, a tua missão, o teu chamado, você nem precisa orar pedindo algo pessoal para você. Jesus disse que Deus sabe o que precisamos antes mesmo de nós pedirmos. E quanto mais você está debaixo desta revelação, mais abençoado você vai ser. Deus, Ele te encontra na tua necessidade, na tua carência e na tua precisão. Deus cuida de você, porque você é uma lâmpada que não pode se apagar. Ele vai suprir as tuas necessidades, grandes e pequenas. Você vai experimentar da generosidade de Deus. Ele colocará o alimento sobre a tua mesa. Ele te vestirá. Ele te dará um teto para você morar. E nós estamos preocupados com tantas coisas. Menos com a igreja. Menos com o reino. Menos com a obra. A igreja precisa se converter. Eu gostaria que você fizesse essa pergunta para você. Se você realmente é convertido. Imagina um convertido que não consegue orar, não consegue jejuar uma vez por semana, não consegue ler Bíblia, não consegue entregar uma oferta na casa de Deus, não consegue servir, não consegue fazer parte de uma célula, não consegue ser frequente num culto. Precisamos nos converter. E sabe o que implica isso? É você se apaixonar por Jesus de novo. Eu não sei se você já foi apaixonado por Jesus. Era para a coisa melhorar cada vez mais. E vivemos uma situação inexplicável. A igreja está tão distante dele, está tão afastada dele. Não é porque nós estamos aqui que a nossa realidade é outra. Eu estou falando de dependência de Deus para tudo, para as pequenas, para as grandes coisas. Eu estou falando da entrega. Quando você diz: Senhor, eu quero a tua bênção, consagra, que o teu nome seja glorificado, exaltado e bendito hoje e eternamente. Geralmente a coisa é diferente. Glória a mim,
e amém para eu mesmo. Tudo precisa mudar, amados. Nós precisamos nos soltar destas amarras espirituais, destas cordas espirituais, destas correntes espirituais que estão amarrando a igreja de Cristo. A igreja está letárgica, lenta, vagarosa. A igreja vive como se não houvesse amanhã, como se nada fosse acontecer. Está aberta para tudo, qualquer coisa. Não existe filtro. O espírito do anticristo trabalha nas escolas, doutrinando as nossas crianças, pervertendo a nossa juventude, destruindo famílias. Amados, não pensem vocês que o diabo recua quando você faz aquela oração mecânica, sem vida, automática. Eu entro em oração, eu entro em jejum, eu entro em consagração e vou lutar até esta guerra ser vencida em nome de Jesus. E sabe como é que funciona? Você vai vencer uma batalha de cada vez, até que um dia possamos vencer esta guerra de verdade, de fato. Mas você quer lutar sozinho. Não existe exército de um homem só. Não existe crente sem igreja. Não existe soldado sem quartel. Não existe soldado sem exército. Eu preciso das tuas orações. Quantos aqui oram pelo seu pastor? Não levanta a mão, não menta. Quantos aqui oram pelos seus irmãos? Não levante a mão, não minta. Pessoas pedem oração para você, você diz, tá bom, vou orar, esquece. Tem pessoas precisando de visita e você não visita, sabe por quê? Esta pessoa não é importante para você, mas é importante para Deus, e Deus vai cobrar esta visita de você. Não é se você gosta ou não desta pessoa, porque a nossa tendência é de visitar aqueles que nós gostamos, queremos bem e temos algum interesse. A nossa visita é para converter corações, para libertar vidas, para salvar almas. E pensar que o Espírito Santo habita, mora, reside dentro de você. E você não está a serviço do reino, está a serviço de você mesmo. Muitos perderão a sua salvação, porque ignoram estas coisas, não vivem esta verdade. Nós precisamos orar, Senhor, eu quero me arrepender, me ensina, Espírito Santo, sobre arrependimento, renúncia. Eu preciso me converter de verdade. Senhor, eu quero chorar na Tua presença. Tem momentos que eu vou orar, eu não consigo nem orar, só choro e soluço. Sabe por quê? É a dor da intercessão do Espírito Santo de Deus. Nós só queremos aquela sensação de estarmos bem, só isso. Não precisa de mais nada. Nós queremos o nosso ego massageado. Nós queremos uma palavra de encorajamento, fé. Pastor, não contraria. Pega leve, vai devagar. Amados, deste altar precisa vir
vir liberação para a tua vida. Curva a cabeça. Fecha os olhos. Vamos ficar de pé para você não dormir. Começa a orar, você e Deus. Se esta palavra tocou você, começa a orar. Se esta palavra tocou você, começa a orar. Se esta palavra tocou você, começa a orar. Começa a orar. Começa a orar. Começa a orar. Eis. O mercado está vazio. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Pai, neste momento eu apresento o teu povo. Neste momento eu apresento a tua igreja como sacerdote, como intercessor. Eu clamo, eu suplico, eu peço pela vida de cada um deles. Em nome de Jesus, Senhor. Libera esta vida. Libera daquilo que está prendendo, amarrando, retendo. Libera. Em nome de Jesus, que o teu poder, Senhor, venha sobre a vida da tua igreja. Que esta igreja te conheça. Que esta igreja tenha uma experiência sobrenatural contigo. Fala, Senhor, com a tua igreja. Fala, Senhor, com o teu povo. Ministra, Senhor. Ministra, Senhor. Ministra. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O rei está voltando,
O Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Não se preocupa com hora, não se preocupa com tempo, se preocupa com a tua eternidade. Vamos parar de ser crente menino. Curva sua cabeça, feche seus olhos e comece a orar. Deixa Deus te tocar, deixa Deus falar com você. Você tem que sair daqui renovado, diferente de como entrou. Você não pode sair deste culto do mesmo jeito que chegou. Oh! Move-te, Senhor. Toca, Jesus. Oh! Mais da tua unção, mais da tua graça, mais da tua presença. Aleluia. Aleluia. Oh! Move-te aqui, ó Senhor. Toca pessoas. Toca pessoas. Oh, muda corações. Converte, Senhor. Oh, os escolhidos estão aqui. Ele te chamou. Ele te separou. Você é filho e você é filha. O céu está falando com você. Oh! Inclina os teus ouvidos e ouve. Ó filho meu, te revelarei coisas grandes, profundas, que não desceu ainda ao coração do homem, mas que falarei para aqueles que eu amo, para aqueles que me amam. Oh, requei calabahashala manayasa. Oh, move-te. O Espírito Santo testificou no meu coração que neste momento Ele está curando você. Move-te, Senhor. Resgata os teus filhos que estão nas garras do diabo. Liberta a tua igreja que está presa, que não consegue avançar. Libera o teu povo, Senhor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha
Lindo. Eu quero que você cante lá do profundo do teu coração para Ele. Então, move-te aqui, Senhor. Glória a Deus. Senta só mais um instante. Nós vamos dedicar este último momento do nosso culto para entregar ao Senhor o nosso melhor dízimo, a nossa melhor semente, a nossa melhor oferta. Nós vamos pagar o aluguel na terça-feira. Ainda falta R$5.000. Diga comigo, faltava. Maurício, faltava. Diga, não vai faltar mais. Que Deus te use nesta noite para você entregar a tua melhor oferta. Eu quero falar com alguns irmãos que não dizimaram ainda, não ofertaram ainda, e são irmãos ponta firme, fiéis. Eu gostaria que vocês pudessem, nesta semana ainda, entregar ao Senhor a tua oferta de amor. Algo que te custa, algo especial, algo importante. Faça esta oferta ao Senhor. Que Ele te use. Você tem sido tão abençoado. E que você possa agradecer ao Senhor através desta semente, desta oferta, desse dízimo. Que você seja coluna forte na casa de Deus. E que o Senhor te use poderosamente. Para que a sua obra na terra, ela continue firme e forte. Em nome de Jesus. Eu preciso crer e confiar. Tenho de esperar em ti. Me treinar em fé e continuar. Sei que tudo pode ressuscitar. Não importa a luta nem a dor. Eu estou esperando o Salvador.
Pai, nós apresentamos a Ti cada dízimo e cada oferta. Abençoa este irmão e esta irmã, esta pessoa que contribuiu com a Tua obra nesta noite. Que desta oferta venha sobre sua vida maior abastança e que ela possa experimentar do Teu favor, não muito longe destes dias. Libera, Senhor, sobre ela a Tua generosidade. Que esta pessoa viva o sobrenatural que a Tua palavra promete. Em nome de Jesus, tira esta pessoa da dívida, tira esta pessoa da inadimplência, tira esta pessoa dos atrasos, tira esta pessoa da humilhação. Coloca ela como coluna forte na Tua casa. Devolve para ela a sua dignidade. Em nome de Jesus, entra, Pai, com provisão para ainda esta semana. Que você receba uma resposta de Deus. Não tema pelos contratos que você vai perder. Não tema por aquilo que muitas vezes acontece. Creia que Deus tem liberação sobre a tua vida. Creia que Deus está fazendo algo de poderoso. Tira os olhos daquilo que é natural, para colocar os olhos na promessa, para colocar os olhos na palavra. Deus acrescenta clientes. Em nome de Jesus. Honra, Senhor. Abençoa este irmão, esta irmã, esta pessoa que tem cuidado da tua casa. E quem cuida da sua casa, o Senhor cuida da casa dele. Entra nesta casa, neste lar, nesta família. Muda a realidade, Pai. Libera, Senhor, este processo que tramita muito tempo e não sai a sentença. Que seja favorável ao teu filho e à tua filha. Libera, Pai. Libera. Em nome de Jesus. Que esta dívida, Senhor, que a pessoa tem para com o teu filho, seja paga. Libera esta promoção, libera este aumento salarial. Libera, Senhor, este reconhecimento profissional. Abençoa sua carreira, os seus negócios, os projetos. Libera, Senhor, o empresário, o empreendedor, comerciante, negociante, profissional liberal, autônomo. Libera o trabalhador comum. Recebe, Senhor, a sua oferta, o suor do seu rosto, o calo da sua mão e o cansaço do corpo. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida deles, Pai, prosperidade. Eu creio, Senhor, que o impossível vai acontecer. Coloca diante de Deus o teu pedido e creia, tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Está abençoado, em nome de Jesus. Amém? Vamos embora para casa? Hoje, olha para quem está do seu lado e diga assim: hoje me convém jantar na sua casa. Deus abençoe. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida de vocês. Estaremos orando por cada um.